Salmo 34. Bendigo o Senhor em todo momento, o seu louvor está sempre em meus lábios. Eu me glorio no Senhor, que o escutem os humildes e se alegrem. Engrandecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Consultei o Senhor e me respondeu, livrando-me de todas as minhas ânsias. Contemplai-o e ficareis radiantes, vosso rosto não se enrubescerá. Este pobre clamou e o Senhor o escutou, salvando-o de todos os seus perigos. O anjo do Senhor acampa em torno de seus fiéis, protegendo-os. Provai e apreciai que é bom é o Senhor. Feliz o homem que nele se abriga. Respeitai o Senhor, seus consagrados, pois nada falta aos que o respeitam. Os ricos empobrecem e passam fome. Os que buscam o Senhor não carecem de bens. Aproximai-vos, filhos, escutai-me. Vou ensinar-vos a respeitar o Senhor. Existe alguém que ame a vida, que deseje anos desfrutando bens? Guarda tua língua do mal, teus lábios da falsidade. Afasta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz, persegue-a. O Senhor dirige seus olhos aos justos e os ouvidos a seus clamores. O Senhor se enfrenta com os que praticam o mal, para extirpar da terra sua memória. Se gritam, o Senhor escuta e os livra de todos os perigos. O Senhor está perto dos atribulados e salva os abatidos. Por muitos males que sofre o justo, de todos o livra o Senhor. Ele cuida de todos os seus ossos, nenhum só será quebrado. Maldade dá morte ao malvado, os que odeiam o justo o pagarão. O Senhor resgata a vida de seus servos, não serão castigados os que nele se abrigam. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 34, por Luiz Alonso. Começo pela primeira carta de Pedro, que cita duas passagens do Salmo. A primeira é em 2, de 2 a 3. Como meninos recém-nascidos, ansiai pelo leite genuíno e não adulterado para crescer com ele sãos, já que tendes saboreado quão bom é o Senhor. Dessa forma, o convite do Salmo entra no contexto dos regenerados pelo batismo, porque voltastes a nascer não de semente mortal, mas imortal. A segunda citação abarca a seção sapiencial do Salmo e se lê em 3, de 10 a 12, em exortação à concórdia, à compaixão, ao perdão. Sede compassivos, com afeto de irmãos. Não devolvais mal por mal, nem insulto por insulto. Numa breve carta, duas citações é muito. Não haverá na carta de Pedro outras alusões ou reminiscências sem citação expressa do Salmo 34? Por exemplo, o versículo 20, sobre os sofrimentos do inocente. Pedro se refere ao sofrimento do cristão, ainda sendo honrado e por ser honrado, diz que é melhor sofrer sem culpa do que com ela. Se é duvidoso que o apóstolo esteja pensando na frase do Salmo, é certo, porém, que o seu ensinamento se oferece como prolongamento enriquecedor. A carta aos Hebreus recolhe o símbolo do gosto espiritual, cujo objeto imediato é o dom e a palavra de Deus. 6.2. Pois para os que foram uma vez iluminados, saborearam o dom celeste e participaram do Espírito Santo. Saborearam a palavra favorável de Deus. Iluminação e gosto, como no Salmo 34, 6 e 9. O gloriar-se no Senhor, e não em homens e valores humanos, é doutrina comum no Antigo Testamento e Novo Testamento. Romanos 5:11, 1 Coríntios 1:31, 2 Coríntios 10:17, Filipenses 3:3. O famoso desenvolvimento midráxico de 2 Coríntios 3, de 7 a 18, embora não cite nem comente expressamente o Salmo, enriquece-se lido à luz do versículo 6. Contemplai-o e ficareis radiantes. A linha do desenvolvimento se pode esquematizar assim. Moisés, exposto à glória resplandecente do Senhor,
ficava radiante do reflexo do esplendor. Êxodo 34, 29 a 35. De modo semelhante, qualquer israelita que contemple o Senhor na oração, Salmo 34, 6, e muito mais o apóstolo e o cristão, iluminado pelo Espírito e, pouco a pouco, transformado na imagem do Cristo glorioso. Em João 19, 36, pode-se referir ao Salmo 34, 21, não menos que a Êxodo 12, 46. Não lhe quebrará nenhum osso. O texto de João permite ler em nova perspectiva o final do Salmo. O orante dispõe como paralelos ossos e alento vida. Os ossos são a consistência e estrutura do homem e condição para atuar. O alento é portador de vida. Deus guarda a integridade dos ossos e garante que a vida não será entregue como pagamento de um reato. Pois bem, no caso de Jesus, o paralelismo muda de sentido. O Senhor guarda os ossos, a estrutura humana de seu Filho. Em contrapartida, o alento último, a vida, ele a recebe e resgata para além da morte, infundindo de novo o alento na ossada. Ezequiel 37. Dessa forma, o Salmo se abre ao horizonte de esperança que o autor não conheceu, pela virtude expansiva dos símbolos. A referência do gosto ou saborear à Eucaristia é frequente nos padres.